Podemos sentar? Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Bom dia. Paz de Jesus. Amém. Chegou um pedido para nós aqui do Júnior. Teu filho ser aprovado no concurso. Orar pelo Júnior. Tem mais alguém que tem algum pedido de oração aqui, específico? Não? Não? Para a irmã ali que está fazendo tratamento, né? Orar pela vida dela. Em nome de Jesus. Tá bom. Então feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Júnior diante de Ti, a Tua filha também diante de Ti, todos esses processos que eles estão passando. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. Abençoa o Júnior, abençoa a tua filha também, Senhor, nesse processo, para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá bom. Muito feliz de estarmos aqui. Hoje, Mr. Justo, foi tem sido um final de semana bem intenso, com a função da praça ali, né? E então a gente está hoje em poucas pessoas aqui, né? Vocês duas? Tu que é a Júlia. Ouço muito falar de ti. Tá bom? E tu? Como é que eu tô? Tu é amiga da Júlia. E a amiga da Júlia tem nome? Luísa também. Luísa e Júlia. Júlia, não são duas Luísas. São a Júlia. Tá bom, gurias. Bem-vindas, tá? Não ri de mim. Tá, vamos lá. Então a gente está nessa função da praça, nessa função ali, o pessoal agora está ali desmontando, tá uma loucurada, né? Enfim, né? A galera está trazendo, então vocês vão ver assim alguns movimentos ali, né? Enfim, tá bom? A gente está nessa sequência de pregações sobre o quê? Lembra que a gente está falando sobre salvação? Então, há 2 domingos atrás, eu falei sobre o pecado. Então, essa consciência que a Bíblia nos traz sobre o pecado. Tá bom? Essa natureza pecaminosa que a gente herdou através da desobediência de Adão e de sua mulher. Então, havia uma ordenância, uma direção clara para a vida de Adão e Eva, desde o início de todas as coisas, lá no jardim. E o que acontece? O que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus. E a Bíblia fala em Romanos 5, no versículo 12 e no versículo 19, que por intermédio dessa desobediência, agora o pecado entrou no mundo. Amém, irmão Andreli? O pecado entrou no mundo. E juntamente com o pecado a morte. Por causa dessa desobediência. Então a nossa natureza, e esse pecado, essa morte, ela se estendeu, diz o texto, para todos os homens. Tá bom? Então hoje nós temos essa consciência dessa natureza pecaminosa. Só que Cristo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais agora, mas tenha a vida eterna. Então, através do sacrifício de Jesus da cruz, o que aconteceu? Jesus morre, mas ressuscita no terceiro dia. E esse sacrifício de Jesus da cruz do Calvário nos trouxe redenção. E o versículo 19 de Romanos 5 vai dizer que por um homem entrou o pecado, mas também pelo um homem, agora, todos nós podemos desfrutar da vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos até aqui. Então, nós falamos sobre pecado. No domingo passado, nós falamos sobre arrependimento. Então, agora a gente, com essa consciência de pecado, agora a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Lembra que eu falei assim que esse módulo
da escola de servos é um desafio, e eu acho que não só nesse módulo da escola de servos, mas todos os dias para nós, né, Sandro? Todos os dias. Olhar para dentro de nós e olhar para a cruz. Então, o desafio, nessa manhã, novamente, é esse desafio de nós, em tudo que nós vamos falar aqui, olhar para dentro de nós, para a nossa vida e olhar para a cruz. Amém? Você conhece a sua vida? Tem duas pessoas que conhecem você. Você e Deus. Sabe exatamente o que você pensa. Sabe exatamente o que você faz. Sabe exatamente aonde vai permeando o teu coração. Você e Deus. Amém? Glória a Deus. E hoje, então, com essa consciência de pecado, sabendo que nós somos pecadores, Romanos 3, no versículo 23, eu vou precisar um pouquinho de ti agora, Júlio, para a gente colocar alguns textos. Romanos 3, 23, coloca lá, por favor. Romanos 3, 23. Então, essa é a realidade, né? Essa era a condição do homem, porque todos pecaram e carecem, e algumas versões falam destituídos, eu gosto dessa versão. Destituídos estão da glória de Deus. Continua? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Continua? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Volta aquela primeira parte, volta, Júlio. Aí, vai mais um pouquinho, 24. Aí, fica aí. Então hoje nós vamos falamos no primeiro domingo sobre o pecado, segundo domingo nós falamos sobre arrependimento, e hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui, o que é a graça de Deus? Quem pode me responder? Alguém sabe? Quando fala sobre a graça de Deus, o que tu lembra? O que tu pensa que é a graça de Deus? Alguém sabe me dizer? Não briguem, um de cada vez. Calma. O conceito de graça na Bíblia, ela é bem específico. Fala de um favor de uma pessoa a outra. Júlia. Fala de um presente. Então, a graça de Deus, o significado da graça de Deus, fala de, se você for ver na Bíblia e também em alguns dicionários, enfim, fala de um favor imerecido. Então, é algo que você ganha, que eu ganho, sem fazer nada para ganhar aquilo. Amém? É um presente. Então, o meu salário, eu trabalho o mês todo e no final do mês eu ganho o salário. Então, eu fiz por onde? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu trabalhei o mês todo e agora, por direito, eu tenho um salário. Porque eu trabalhei, eu me esforcei. Amém? Glória a Deus. Só que a graça de Deus não tem esse conceito. A graça de Deus é tu receber algo, um benefício, um favor, e eu gosto de trazer essa palavra, um presente, sem nenhum tipo de mérito. Sem fazer nada. Quem gostaria aqui de ganhar um salário sem fazer nada, sem trabalhar? Quem gostaria? Esses dias eu estou lá em casa,
Para quem não conhece, eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho uma filha de 14, quantos anos tem? E tu? 12, eu tenho uma filha de 14. E eu tenho uma filha de 7. Então eu sou o nível hard dos pais. Eu tenho um adulto, um adolescente e uma criança dentro de casa. Coisa linda. Toda hora tem que ficar virando a chave. Daí esses dias a Helena, de 7 anos, ela disse assim, eu resolvi algo na minha vida. Ah, tu resolveu algo na tua vida, Helena? O que tu resolveu? Eu resolvi que eu não vou trabalhar. 7 anos. Eu não vou trabalhar. Como assim tu não vai trabalhar? Não vou trabalhar. É mesmo? É porque, olha só a cabeça, 7 anos de idade. A gente se assusta. E isso, a gente é muita influência, às vezes, desse celular, dessa benção aí. Eu resolvi que eu não vou trabalhar. 7 anos de idade, a gente ouvindo. Por que, Helena, que tu não vai trabalhar? Porque o menino que eu for casar, com 7 anos de idade, o menino que eu vou casar vai trabalhar e vai dar dinheiro para mim. Não está errado. Ela ouviu isso aí. Ela ouviu. Tá certo ela, diz as gurias aqui. Daí a Isadora de 14, uma boa ideia. Uma boa ideia. Daí ela disse assim, daí eu posso fazer o meu pilates de tarde, diz ela. A graça de Deus fala de algo que a gente recebe, que a gente ganha, sem nenhum mérito, sem nenhum esforço. E aí, esse é o conceito de Deus na Bíblia a respeito de graça. É algo que vem de Deus, é um favor que vem de Deus, é um presente que vem de Deus, que chega até nós, sem a gente fazer nenhum esforço, sem nenhum mérito. Vamos chegar lá. Abra comigo, me ajuda, Júlio, em Efésios 2, no versículo 8 e 9. Então, nós estamos falando de graça. A gente aprendeu um pouquinho aqui agora sobre o conceito da graça, tá bom? E o tema, vocês não podem esquecer que a gente está falando sobre salvação. Salvação. Então diz o texto, olha só, Efésios 2, 8, diz assim, pela graça, pelo esse favor, esse presente, sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais ou menos o que a gente falou aqui. Então, nós somos, pela a salvação. Vocês lembram da historinha que eu falei quando eu briguei no colégio? Lembra da historinha que eu falei quando eu briguei no colégio? Daí eu saí correndo, a gurizada querendo me bater, eu saí correndo, eu cheguei na esquina, eu encontrei o brigadiano, eu me abracei do brigadiano e aquele dia eu fui salvo de tomar-lhe um pegão. Amém? Então, nós estamos falando sobre salvação. Então, o texto está nos dizendo que a salvação chega até nós. Nós somos salvos através dessa graça. Ou seja, através desse favor, desse presente que chega até nós sem a gente fazer nada. Amém? Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação que vem pela essa graça, pelo esse dom gratuito de Deus para a nossa vida, nós somos salvos através de uma ação somente de Deus. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus. Romanos 3, no versículo 24. A gente leu, quero ler de novo. Abre lá. Então a gente volta para esse versículo. Então, sendo agora por essa graça, então eu vou ler do fim dessa frase para o começo. Sendo agora por sua graça justificados gratuitamente. Então foi de graça. Foi gratuito. Nós fomos justificados. O que é, eu gosto de pensar, ser justificado? Quem sabe o que é? Quando a palavra fala sobre justificação, sobre justificado, quem sabe me dizer o que é? Quando a Bíblia fala que nós fomos justificados, a Bíblia está dizendo que agora nós não temos mais culpa. A gente falou nos domingos anteriores que existia sobre nós uma dívida, um destino, que era a condenação, por causa dos nossos pecados. Mas por causa agora da graça de Deus, por causa desse favor de Deus sobre a nossa vida, o que acontece? Agora nós somos considerados justos. Nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e agora não repousa sobre mais nós agora nenhum tipo de culpa. Aleluia, glória a Deus. Não está sobre a nossa vida mais nenhum tipo de acusação. Nós somos considerados agora, sabe aquele tribunal onde tem o juiz, tem a figura do juiz, tem o réu, tem os advogados de defesa, tem os advogados de acusação, e no final de toda o tribunal, de toda, como é que fala aquela assembleia? Audiência, essa era a palavra que eu queria. No final de toda aquela audiência, o réu agora é considerado o culpado inocente, né? Agora ele é considerado inocente. É isso que aconteceu com nós na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Através da cruz do Calvário, através dessa graça de Deus, através desse sacrifício de Jesus na cruz, o que acontece? Jesus nos dá esse presente, Jesus nos faz esse favor de nós agora não sermos mais considerados culpados. Amém. Glória a Deus. Colossenses vai falar sobre isso. Colossenses 2, Júlio, please. Colossenses 2. Eu quero ser um pouquinho rápido aqui, porque depois eu quero contar uma história para vocês. Colossenses 2, 13. 2, 13, então vai falar sobre isso, né? E a vós outros que estáveis mortos pelas suas transgressões, existia morte sobre nós, existia transgressão sobre nós, por causa da circuncisão da vossa carne, versículo 14. Mas deu-nos vida juntamente com Ele que é em Jesus, perdoando todos os nossos delitos, 14 agora então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Amém? Glória a Deus. A graça de Deus, através da vida de Jesus, mediante a fé, fez isso na minha e na tua vida. Ela riscou, ela cancelou toda a dívida que estava sobre nós. Glória a Deus. Por isso que quando
quando em João fala a respeito do Cordeiro de Deus, do Verbo da vida, diz que ele, e João Batista fala sobre isso, que ele andava ao nosso, entre nós, cheio de graça e verdade. Está lá em João 1, 13 e 14. 17, 14 e 17. Amém? Então, só para terminar essa primeira parte a respeito da graça, para nós entender bem a graça, Tito 2, a epístola de Tito, de Paulo, a Tito 2, Tito 2, 11. Tito 2,11 diz assim: Tito 2,11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, esse favor de Deus, Igor, esse presente de Deus está à disposição para todos os homens, para todos nós. Talvez você se olhe, lembra do desafio de olhar agora para dentro de nós e para a cruz, lembra do desafio? Talvez você olhe para você e pense assim, não, de repente lá para o pastor, para o líder, mas para mim não, porque, olha, eu já fiz umas coisinhas aqui. Quem já fez umas coisinhas aí? Quem já? Misericórdia, né, na nossa vida, né? Talvez a gente olhe para esse texto, a gente olhe para esse conceito que nós estamos falando aqui, e a gente pense assim, não, eu não. Porque sobre a minha vida existem muitas coisas, e essas coisas literalmente vão andar comigo o resto da vida. Vão me assombrar o resto da vida. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus, e a gente precisa pegar isso para nós, tomar posse dessa verdade, que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então essa graça, esse presente de Deus, chega até mim, até você, para nos salvar, independente de quem você é, independente de quem eu sou, independente daquilo que eu fiz, independente daquilo que você fez. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Amém. Deu para entender um pouquinho sobre a graça de Deus? Sobre a graça de Deus? Então, a graça de Deus fala de um presente, fala desse favor, independente daquilo que a gente possa fazer para obter ela, a gente pode até trabalhar o mês todo na figura do salário lá. Mas essa graça de Deus, ela não é fruto do nosso esforço, ela não é fruto das nossas competências, ela não é fruto das nossas habilidades e daquilo que a gente pode fazer. Ela vem de Deus. Amém? Por isso que nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Amém? Para ilustrar esse conceito tão importante da Bíblia, eu gostaria de ler uma história com vocês. No Evangelho de Lucas, abre lá. Evangelho de Lucas, Jotas. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Eu cheguei aqui e eu deixei meu óculos em casa. Eu tive que escrever tudo de novo com letra maior para eu poder enxergar.
Lucas, no capítulo 7, eu estou usando a versão ARA, tá? E eu aumentei aqui a letra do celular para eu poder... ler. Lucas, capítulo 7. Nós vamos contar uma historinha aqui. Um episódio que acontece com Jesus, tá? Então, a gente vai ouvir essa história, a gente vai ler essa história e trabalhar essa história nessa perspectiva da graça de Deus que chegou e nos salvou, tá bom? Diz assim o texto, Lucas 7,36. Convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é essa mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual destes, ó a pergunta de Jesus, qual destes, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Uma pergunta: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo, aqui é um beijo, tá? Não me deste um beijo, um ósculo. Ela, portanto, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste com óleo a cabeça, mas esta mulher, com bálsamo, me ungiu os pés. Por isso te digo, perdoados estão os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Enfim, continua o texto. Mas eu queria terminar então aqui no versículo 48, que diz: então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Quem conhecia essa história? Essa história fala um pouquinho sobre a graça de Jesus, o evangelho da graça. Então, pensando na graça de Deus, a gente olha para essa história, olha para a vida de Jesus e olha para a atitude desse homem, desse fariseu chamado Simão. Então, esse fariseu chamado Simão, vamos pensar nessa história agora. Ele tem por nome Simão,
e ele era um fariseu. E os fariseus, eles eram os religiosos da época. Eles eram aqueles que eram detentores da lei, especialistas. E esse homem agora, sabendo da fama de Jesus, Jesus já havia curado, Jesus já começou a ensinar com autoridade, sabendo, até porque chega um momento que ele chama Jesus de mestre. E ele, sabendo da vida de Jesus, ele convida agora esse fariseu a ir à sua casa. Os fariseus, eles não gostavam muito de Jesus. Porque Jesus, em muitos momentos, foi contra a religiosidade. Eles eram religiosos de carteirinha, sem misericórdia, sem compaixão. E Jesus, muitas vezes, com os seus ensinamentos, ia de contra a sua religiosidade. Só que esse homem agora, esse fariseu, parece que ele quebrou, tentando quebrar essa barreira de distância dos fariseus com Jesus, ele convida Jesus para sua casa, para um jantar. Ele convida Jesus para sua casa para uma refeição. Naquela época, pastor Glavan, permitido. Ele convida Jesus para sua casa, e esse ato de convidar Jesus para sua casa, eu acho que até hoje é assim. Quando você convida Jesus para sua casa, é porque você quer ter relacionamento com essa pessoa. O ato de convidar Jesus para sua casa, ele estava dizendo nas entrelinhas que ele queria estar mais próximo de Jesus. Ele queria ouvir mais a respeito de Jesus. Então, se você quiser me conhecer mais, me convide para ir na sua casa. Para um jantar. Para um churrasco. Amém, irmão Derli? Ouviu bem? Ele convida Jesus para sua casa agora. E olha o que acontece. O jantar está rolando. As coisas estão acontecendo. Salada de maionese. Uma picanha. Justo. O jantar está acontecendo. E creio eu que a imagem foi algo surpreendente. De uma hora para outra, assim, chega uma mulher por detrás de Jesus e se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar, ao ponto do texto dizer, olha lá, vamos ver o texto lá, ao ponto do texto dizer no versículo 44, vou mais para cima um pouquinho. Ao ponto, versículo 38, que ela começa a chorar, ao ponto, diz o texto, versículo 38, que ela regava os pés de Jesus com suas lágrimas. Ah, que forte essa cena, né? Quem consegue... Parece que eu não consigo imaginar essa cena. Jesus sentado, uma mulher jogada aos seus pés, chorando ao ponto de os pés de Jesus estar sendo regado com suas lágrimas. Que forte essa cena, né? E essa mulher, a Bíblia nos fala que ela era uma pecadora. Nos outros evangelhos, fala que essa mulher era uma prostituta.
O próprio Jesus fala, quando se refere a ela e vai perdoar ela dos seus pecados, que ela tinha muitos pecados. Só que ela está ali agora. Ela está ali aos pés de Jesus, ela está ali chorando, ela está ali regando os pés de Jesus, molhando os pés de Jesus com suas lágrimas. Que cena forte. Imagina todos olhando. Creio que alguns sem saber o que fazer. Talvez alguns pensaram assim, vamos tirar ela dali, está estragando o jantar. Essa não era a proposta era a gente comer aqui e ouvir Jesus. O protocolo estava sendo quebrado. E o versículo 39, vamos ler. Ao ver isto, versículo 39, aleluia, Jesus está aqui, viu gente? Jesus está aqui. Glória a Deus. Oh Senhor, obrigado Senhor. Ao ver isto o quê? Ao ver isto o fariseu tinha convidado Jesus para sua casa. O fariseu havia preparado o jantar. E agora, ao ver o que estava acontecendo, ou seja, essa mulher aos pés de Jesus, essa mulher chorando, o protocolo sendo quebrado, ao ver isto, disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia que essa mulher que lhe tocou é pecadora. Então, esse disse consigo mesmo, o que vocês pensam? Ele não falou abertamente. Ele pensou. Mas, se esse homem realmente fosse profeta, se esse homem fosse realmente quem ele diz que ele é, ele sabia que essa mulher era uma pecadora. Ele sabia realmente quem é essa mulher. Porque aqueles que eram taxados como pecadores, eles eram marginalizados. Eles viviam à margem. A sociedade, em tese certinha, os religiosos não queriam viver com ela. Não queriam conviver com ela. Então, se esse homem soubesse se ele fosse quem realmente ele diz que é, ele ia saber quem é essa mulher. O que ela faz. Então, a Bíblia nos relata que ela era uma mulher pecadora. E isso surpreende a todos, e muito mais o fariseu, que era detentor da lei, que era rígido em relação à lei. Primeira coisa que eu queria deixar para nós aqui. Jesus, ele não chegou até essa casa porque ele é intrometido. Jesus, ele não chegou até essa casa porque ele precisava de uma casa para ir e ele se convidou. Não, a Bíblia fala que ele foi convidado por esse homem, por Simão, pelo fariseu. E toda aquela surpresa, toda aquela quebra de protocolo estava acontecendo, e Jesus literalmente estava permitindo que tudo aquilo acontecesse. Com um propósito bem específico, que a gente vai entender isso. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o fato de nós convidarmos Jesus para estar dentro da nossa casa, quem já convidou Jesus aí para a sua casa?
a gente precisa entender que Jesus precisa agora, a gente precisa deixar Jesus agir. Amém? Não adianta ter Jesus dentro da sua casa e fazer as coisas do teu jeito. Qual que é o jeito do fariseu? O jeito do fariseu é aquilo que está acontecendo não acontecer. Está errado. Então, muito mais do que ter Jesus em casa, é deixar ele agir. Se ele não fez nada a respeito daquela mulher, era porque não era para fazer nada. E muitas vezes, amados, o meu pai dizia assim lá na minha casa: quem manda aqui dentro sou. Eu acho que eu já falei isso uma vez na minha casa, lá dentro da minha casa. E muitas vezes, amados, a gente está com Jesus, mas quem manda é nós. Quem entende o que eu estou falando? A gente está com Jesus, mas as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer. A gente está com Jesus. Eu convidei ele para a minha casa. Eu convidei ele para estar comigo. Mas é do meu jeito. Quem entende o que eu estou falando, gente? O desafio agora de nós olharmos para nós e olharmos para a cruz. Então, quando esse homem vê que as coisas não estão andando do jeito que ele queria que andasse, que ele desejava que andasse, ele começa agora a murmurar. Ele não falou abertamente. Ele não verbalizou. Mas ali não estava um homem qualquer. Ali estava o Filho de Deus. E ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele sabia quem era a mulher e ele sabia o que o homem estava pensando. Bota os olhos lá, vamos ler o texto. Versículo 39. Se ele soubesse quem é essa mulher, é claro que Jesus sabia quem era essa mulher. Ele sabia que ela era pecadora. Ele sabia que ele tinha muitos pecados. E isso também nos traz algo para a nossa vida. Por que a gente precisa trazer Jesus para a nossa casa? Sim, é importante. A gente também precisa ter a consciência que Jesus sabe de tudo. Ele não sabe somente aquilo que a mulher faz, mas ele também sabe aquilo que o homem pensa. Então, ele olha para mim, para você, ele sabe exatamente aquilo que você faz e aquilo que você pensa. Porque muitas vezes o pastor, o líder, ou o teu pai, a tua mãe, sabe aquilo que você faz por, de repente, aquilo que vê. Mas muitas vezes não sabe o que pensa. Jesus não é assim. Ele é o Filho de Deus, ele sabe todas as coisas, ponto final. Então você está me olhando aqui agora, esse careca gordinho aqui, ele sabe o que você está pensando. E sabendo o que você está pensando, e sabendo aquilo que aquele homem estava pensando, versículo 40. Olha só o versículo 40. 7:40, coloca ali para nós, Júlio. Lucas 7:40. Ele pensou, na minha cabeça aconteceu isso, tá? Jesus está ali, sentado, a mulher está
está lavando os pés de Jesus com seu choro, com suas lágrimas. O homem está, vamos botar desse lado, o homem está aqui desse lado, ele pensou, Jesus olhou para ele e falou, deixa eu te dizer uma coisa. Quando acontecia isso lá em casa com meu pai, eu dizia assim para ele, mas eu não fiz nada, não falei nada, eu estou quieto aqui. Jesus olha para ele. Tu não falou, mas tu pensou. Jesus não fala isso aqui, né? Mas parece que esse é o sentimento. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Uma coisa eu tenho para te dizer. Daí ele fala assim, fala, mestre. Ainda deu uma, né? Pode falar, mestre, estou aqui para te ouvir. E ele conta uma historinha. Que existia um homem credor. Pode colocar ali o versículo. Isso. Olha só. A gente lê, às vezes, a gente vai lendo as coisas e a gente não vai prestando atenção muitas vezes. E, olha só, para falar a respeito do pensamento do homem, de Simão o fariseu, e de tudo aquilo que estava acontecendo, deixa eu te contar uma historinha. Existia um credor. Tinha 2 devendo a esse homem, esse credor. Um devia 500 denários. E o outro devia só 50 denários. Um denário falava de um salário de um dia de trabalho. Então, 500 denários, quanto que dá isso? Vai dar 365 dias, um ano, né? 365 denários, mais 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio de trabalho, um devia. O outro devia menos de 2 meses de trabalho, 50 denários. Deu para entender, não? Um devia 500 denários, outro devia 50. Continua. Esse aqui, essa frase, não tendo nenhum dos 2 com que pagar. Sabe como é que eu resumo essa frase aqui? Eu resumo essa frase aqui, a graça de Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Amém? Qual que era a diferença? Qual que era a diferença daquele que vende 500 e aquele que vende 50? Que deve 50? Qual que é a diferença? A diferença é enorme. Ele está trazendo aqui a figura, sabe de quem? Da prostituta e do fariseu. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que tu é devedor também. Tem gente, amados, que chega na igreja destroçado, uma vida pregressa. Tem gente que vem que vem destruído. Destruído. Fez barbaridades. Tem gente que... E tem gente que nasceu na igreja. Tem gente que deve só 50. Mas tem gente que deve 500. Tem gente que tem um histórico, a ficha corrida, vai na delegacia, a ficha corrida, ela é... Tem gente que deve só 50, só está no Serasa, com o nomezinho no Serasa. Qual que é a diferença? A diferença muitas vezes é enorme. Mas tem uma coisa que é igual para os 2.
tanto aquele que tem ficha enorme, quanto aquele que está com o seu nome no Serasa, tanto aquele que deve 500 e aquele que deve só 50, os dois não conseguem pagar a dívida. Quem entende o que eu estou falando aqui? Aqui fala da graça de Deus. A gente precisa ter consciência, amados, que a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. A gente nunca vai conseguir pagar a dívida que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Talvez você olhe para pessoas e você até ouse e querer se comparar e achar que você é melhor que a pessoa. Mas diante de Deus, aquele que deve 500 e aquele que deve 50 é a mesma pessoa. Essa é a graça de Deus. Ele veio para quem deve 50 e para quem deve 500. Essa é a graça do Evangelho. A graça do Evangelho é que o Evangelho não veio somente para os justos, mas ele veio para os pecadores, para aqueles que não são, para os doentes. Amém, meus irmãos? A graça do Evangelho chegou até você aí? Deixa eu perguntar para você, quanto que você deve aí? Não deve não, quanto que você devia? Ah, pastor, eu passou de 500, pastor. Eu passou. Quanto que você devia? Ah, pastor, uns 700 e sei lá. Mas a graça do Evangelho chegou até nós. Graças a Deus, perdoou os nossos pecados, nos justificou, nos tirou de toda a culpa, de toda a acusação. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Eu queria propor para vocês assim algumas reflexões para mim terminar. Dia 11:21 já. O versículo 44. Coloca para mim o versículo 44. Então Jesus, ele conta essa história para esse homem. Fala essa parábola para esse homem. Só vamos terminar a parábola ali para a gente poder pegar. Ó. Não tendo nenhum, versículo 42, não tendo nenhum dos dois como pagar, esse credor perdoou a dívida de todos, de ambos. Qual desses amará mais? Respondeu 43. Respondeu Simão, suponho que aquele a quem perdoou. Replicou, julgaste bem. Versículo 44. Então Jesus disse, quem que vai me amar mais? Aquele que tu perdoa mais. Tá bom? Versículo 44. E voltando-se para a mulher, olha a figura. Ele está aqui sentado, a mulher está enxugando, ajoelhada, enxugando os pés de Jesus, regando os pés de Jesus. Ele está aqui conversando com o homem. Na minha cabeça, ele nem se levantou. A mulher está aqui, ele está sentado aqui e ele está conversando com o homem aqui. E ele olha para esse homem e fala assim, quem que eu perdoei, foi perdoado, o credor perdoou, tanto aquele que deve 500 e aquele que deve 50. Tá bom? Agora eu vou te propor uma outra situação. Olha essa mulher. E voltando-se a mulher, voltando agora para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Em uma das versões que eu estava lendo, diz assim, olha para ela, olha para essa mulher.
Então aquele que estava cheio de si, aquele que estava julgando aquela atitude, aquela permissão de Jesus, agora ele olha, ele diz assim, olha para ela também. Olha para ela. Porque a graça de Jesus, ela é assim. Aleluia, glória a Deus. A graça de Jesus, ela é assim. Ela olha para mim e para você, e não para aquilo que a gente faz. Deus seja louvado. A gente não é assim. A gente, muitas vezes, a gente julga por aquilo que a pessoa faz. A gente condena por aquilo que a pessoa faz. A gente se afasta por aquilo que a pessoa faz. Jesus não é assim. Jesus não olha para aquilo que a pessoa faz. Jesus olha para a pessoa. O desafio de Jesus para aquele homem é não olhar para aquilo que a mulher faz, mas olhar para ela. Amém? Graças a Deus que a graça chegou até nós. E essa graça olhou para mim e para você, e não para aquilo que a gente... graças a Deus, né? Graças a Deus. Olha para essa mulher. Vê ela. Continua. Vês essa mulher? Mas agora, Jesus traz essa mulher agora como um exemplo. Me perdoa. Eu sempre o justo eu lembro, mas eu me esqueci do teu nome. A Patrícia. Agora eu não vou esquecer mais, é o nome da minha esposa. Agora eu não esqueço mais, mesmo. Patrícia, Jesus pega essa mulher agora como um exemplo de como se faz diante de Jesus. Ela era pecadora, ela tinha uma vida pregressa, ela era horrível, as suas atitudes. A Bíblia, e nos outros evangelhos, fala que ela era uma prostituta, mas agora ela estava fazendo algo que era exemplo. Jesus olha para o homem e diz assim, olha essa mulher aqui. Olha, não olha o que ela fazia antes, olha o que ela está fazendo agora. Eu entrei na tua casa, olha lá o texto. Eu entrei na tua casa e tu não me destes água para os pés. Era muito comum, era tradição na época. Quando o visitante chegava, existia um servo que ia lá e limpava os pés do convidado. E o Simão, que era o best da lei, o melhor de todos, o ultra, mega, super. Jesus entrou na sua casa e ele não ofereceu algo que era tão básico na tradição judaica. Deixa eu dizer uma coisa para ti, eu entrei aqui, olha para essa mulher, porque eu entrei aqui e tu não lavou meus pés, mas essa mulher não para, ela está regando os meus pés. E a graça de Deus, ela é assim, gente. A graça de Deus, coloque seus olhos ali. A graça de Deus, ela é assim. A gente consegue enxergar agora quando a pessoa realmente de coração se volta a Jesus. Amém? Se você conhece a graça de Deus, se você foi atingido pela graça de Deus, se Deus perdoou você, não olhe mais as pessoas por aquilo que elas fazem. Não julgue mais ela por aquilo que ela faz. Pastor, mas ele é terrível. Pastor, ele é uma vez eu estava aconselhando uma esposa e o marido assim, pastor, eu não aguento mais. Ele é insuportável.
Sabe por quê? Porque essa mulher, ela até pode dizer, ela até sabe, é o fariseu, né? Ela até sabe que a graça de Deus chegou até ela, mas ela sabe, mas ainda ela não entendeu o que é realmente a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não julga, e ela não define, e ela não rotula por aquilo que faz, mas pela pessoa que agora está diante de Jesus. Amém? Quando nós entendemos a graça de Deus, amados, diz o texto que ela regava os pés de Jesus com suas lágrimas e ela não parava de beijar Jesus. A graça de Deus nada mais é que a manifestação do amor de Deus para conosco. Quando nós entendemos a graça de Deus, amados, sabe o que acontece? A gente começa agora a manifestar afeto, carinho. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Simão. Eu entrei na tua casa aqui agora e até agora nem um beijo sequer tu me deu. Tu me deu comida, tu me deu uma mesa para sentar, cadeira. Mas eu não quero isso. E muitas vezes, amados, nós fazemos muitas coisas para Deus, mas isso muitas vezes não vem não é manifestação de amor. Nós não entendemos a graça de Deus muitas vezes. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Simão. Essa mulher ainda não parou de me beijar, de me amar. Diz o texto que ele fala assim, essa mulher também, ela não parou de ungir os meus pés. Ela traz um óleo e ela começa a ungir os pés de Jesus. A cabeça. Que forte isso, né, gente? E nós precisamos, eu sempre digo assim, quando a gente vê essa palavra, unção, como é que vocês definem o que é unção? Às vezes a gente olha assim, ó, um pregador lá pregando, uma manifestação de um filho de Deus, e a gente fala muitas vezes assim, aquele ali estava ungido, está cheio de unção. Sabe? Oi? Cheio de Deus. Sabe o que é unção? Fala de óleo, né? Fala de ser ungido. A unção nada mais é que uma capacidade que vem de Deus, de a gente fazer algo que a gente, normalmente, sem Deus, a gente não faria. Amém? A presença de Jesus na vida daquela mulher, naquele momento, fazia ela derramar e ungir Jesus. Uma pecadora ungindo um homem sem pecado. E é isso que acontece na nossa vida. Nós, como pecadores, falando de um Deus santo. Essa é a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a graça de Deus. Será que eu e você teríamos condições de falar desse homem que não pecou? Será que a gente teria capacidade de falar dele? Mas a graça de Deus, aleluia, chegou até nós. A graça de Deus nos atingiu. E hoje nós temos essa autoridade que não vem de nós, vem de Deus. Hoje tem muita pastorada aí. Hoje tem muitos líderes aí que usurpam dessa graça, usurpam dessa glória para si. Isso não tem nada a ver com a gente. É tudo de Deus. Amém.
E para terminar, diz o texto, está cansativo ou não? No versículo 47, Jesus falando para o homem: por isso eu te digo, Simão, perdoados são os seus muitos, os seus o quê? Não os dele, o dela. Os muitos pecados dela são perdoados, porque ela muito me amou. Versículo 48. Agora ele para de conversar com ela e se volta para de conversar com ele e se volta para ela e fala assim: e disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Amém. Glória a Deus. Aquela mulher chegou na casa daquele homem. Eu começo a falar, eu começo a me emocionar. Porque a gente conhece a nossa vida, né? A gente sabe quem a gente é, né? E a gente é alvo dessa graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus olha para aquela mulher entrou, talvez rotulada, talvez alvo de preconceito. Muitas vezes, e a gente faz isso muitas vezes a gente não fala nada, mas a gente pensa. A gente rotula as pessoas. A gente julga as pessoas por aquilo que elas fizeram. Mas Jesus não é assim. Aquela mulher entrou com muitos pecados. E Jesus agora pegou a dívida dela. Aleluia. Pecou todos aqueles pecados dela e colocou na cruz. E colocou na cruz. E foi isso que Jesus fez conosco. Jesus sabe muito bem o que você pensa, sabe muito bem o que você faz. O que você fez. Ah, pastor, era 500 denários, pastor. Era 1.000, pastor. Ih, passei, nem sei mais quanto que eu devia. Mas a graça do Senhor nos atingiu. Sabe que... estou falando demais hoje, né? 37 já, passei do horário. É que eu estou me abusando porque os pastores não estão aqui. Sabe que quando a gente entende a graça de Deus, duas coisas acontecem que são lindas. Que traz uma paz no nosso coração. A primeira, sabe qual é? É que a gente entende agora que a gente não deve mais nada para ninguém. Amém? E a gente também entende que ninguém mais deve nada para nós. Amém? A gente entende que a gente não precisa mais ouvir vozes de acusação. Olha só o que tu fez, olha só o que tu faz, olha só o que... Jesus nos perdoou. Sabe aqueles fantasmas do passado que muitas vezes nos atormentam? Sabe? Jesus te perdoou. Você não precisa, a graça do Senhor chegou até a tua vida, até a nossa vida. Nós não precisamos mais ouvir essas vozes. E a semana que vem nós vamos falar sobre uma vida de santidade. Porque a graça de Deus, em Romanos fala, a graça de Deus chegou até nós. Porventura continuaremos uma vida de pecado? O texto continua dizendo, claro que não. E agora Deus nos propõe, Deus nos desafia a viver uma vida de santidade. Amém? Vamos ficar de pé? Davi? Parabéns, viu? Sempre vão poder brincar na
E cantam que é um negócio, pastor. É. Amém? Vem, Davi. Eu passei um pouquinho do horário hoje, vocês me perdoem, já passei 9 minutos. Me perdoem. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus pela graça de Deus. Amém? Feche seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que Tu fez na cruz do Calvário pela nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, Senhor. Nós não merecíamos e o Evangelho da Graça chegou até nós. Nos atingiu, nos perdoou. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Receba a graça de Deus, mas também olhe as pessoas, não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que elas são agora em Cristo. Receba o perdão de Deus, mas também perdoa. Amém? Te louvo, Senhor, por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Que o Teu nome seja glorificado cada dia. Que a graça do Senhor esteja viva dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo nessa hora todo espírito de acusação, mas que a Tua paz permeie a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos aplaudir a palavra de Deus? Bom domingo. Deus abençoe vocês.